Olá, pessoal. Você está em mais um Coisas da Guerra. Meu nome é Rafael e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Lei Land-Lease. A Lei Land-Lease que foi criada para poder ajudar os aliados a conter o avanço do eixo, e já inclui já o avanço nazista. Eu já falo logo que a Lei Land-Lease foi um plano para poder os Estados Unidos se defender do eixo e não para poder ajudar porque os Estados Unidos é bom e pretende ajudar porque tem muito dinheiro, conforme algumas pessoas falam. Aqui, ó, você consegue ver nesse artigo aqui, aprovada em 11 de março de 1941, esta lei criou um sistema que permitiria aos Estados Unidos emprestar ou arrendar suprimentos de guerra a qualquer nação considerada vital para a defesa dos Estados Unidos. Ou seja, quem estava sofrendo o ataque ou quem declarava guerra contra a Alemanha já teria, sim, a ajuda da Land-Lease. E conforme vocês podem ver aqui, o próprio Império Inglês e também a União Soviética e também a China receberam essa ajuda. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, que no contexto da Grã-Bretanha, o porquê que precisou dessa ajuda, a Grã-Bretanha perdeu 11 destroyers da Marinha Alemã durante 10 dias. Pessoal, é muita coisa. Winston Churchill prontamente precisou de uma ajuda e os Estados Unidos prontamente deu, através de Roosevelt. Deu 50 destroyers, né? Um pagamento no arrendamento de 90 anos. Como vocês podem ver aqui, o próprio primeiro-ministro tem algumas terras no Caribe para poder arrendar, ajudar no pagamento dessa lei. Esse livro aqui de Martin Gilbert, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que para mim é um dos melhores livros que retrata, né, o dia a dia da Segunda Guerra Mundial, na página 251, retrata o seguinte, bem aqui no finalzinho, ó, retrata o seguinte, o porquê que a Land-Lease nasceu. Vocês conseguem ver aqui que a Grã-Bretanha já estava acabando, através desse pequeno texto aqui, ó, que a Grã-Bretanha já estava perdendo o seu crédito com os Estados Unidos e o seu arrendamento em ouro. Ou seja, as suas reservas de ouro da Grã-Bretanha já estavam acabando. Ou seja, foi necessário criar uma lei para poder ajudar e pagar há muitos anos luzes à frente. Vocês vão ver logo em seguida, na página 275, que a própria Grã-Bretanha estava precisando ainda mais dessa ajuda. Olha aqui, ó. A lei Land-Lease ainda não estava em vigor. Olha o desespero. Mas a diretiva de Hitler contra a Marinha Mercante Britânica era posta em prática e sendo como uma grave ameaça que pretendia ser. Ou seja, a Grã-Bretanha estava quase que indefesa, né, sem a lei Land-Lease. Aqui na página 274, vocês conseguem ver o seguinte, também no dia 6 de fevereiro, Hitler, também na página 274, vocês conseguem ver aqui que Hitler emitiu uma diretiva ordenando a intensificação das operações contra a economia de guerra britânica. Ou seja, a intenção dos alemães era acabar com a Grã-Bretanha durante a guerra. Mas só que a lei Land-Lease, vocês vão ver para frente, deu uma força para a Grã-Bretanha. Agora, falando no contexto da União Soviética, vocês vão ver que a União Soviética estava precisando mais de ajuda da Land-Lease do que os próprios ingleses. Vocês conseguem ver aqui nesse artigo aqui que, por meio desse programa, os EUA, os Estados Unidos, enviaram uma variedade de armamento e materiais para a União Soviética. Mas o que mais agradou foram os caminhões usados ativamente na agricultura e na indústria soviética, até mesmo no pós-guerra. Ou seja, conforme vocês podem ver, na Guerra Fria, até mesmo depois, um pouquinho antes ali, quando a União Soviética tenta se impor sobre os Estados Unidos, mas muitas pessoas acabam esquecendo que a própria União Soviética dependeu e muito dos Estados Unidos, pelo menos pela lei Land-Lease. Vocês conseguem ver aqui a quantidade de armamento e equipamentos e veículos que os Estados Unidos deu para a União Soviética, né? E vocês conseguem ver aqui, ó, tanques norte-americanos, né? E uma coisa que eu acho interessante é isso aqui, ó. O Land-Lease foi adaptado pelo Congresso dos Estados Unidos em 11 de março de 1941, um pouquinho antes da Operação Barbarossa. Armamentos, veículos e outros bens não estavam sujeitos a pagamento, caso fossem destruídos ou perdidos. Os bens sobreviventes que poderiam ser usados para fins específicos após a guerra tiveram que ser pagos e foi o que ocorreu, por exemplo, com os caminhões ou veículos leves. Já o equipamento militar precisava ser devolvido.
Isso aqui já era no final da guerra, era uma cláusula do contrato, né, que a União Soviética firmou com os Estados Unidos. E dentro dessa lei estava incluindo a China. A China não teve tanto contexto assim na Segunda Guerra Mundial, mas eu pretendo trazer aqui para vocês. É o contexto da China na Segunda Guerra Mundial, que estava sob o domínio do Império japonês. E vocês conseguem ver aqui a reação dos russos quando receberam esse armamento, né, dos Estados Unidos. E vocês conseguem ver aqui, ó, que todos os armamentos foram pagos pela URSS, né, a União Soviética. Mas aqui vocês vão ver o seguinte: a exportação americana e britânica para a União Soviética, ou seja, os britânicos ajudaram também na exportação. Vocês conseguem ver que foi por três rotas. A primeira foi pela Sibéria, outra pelo Oceano Pacífico e outro pelo Irã, conforme vocês podem ver aqui, que estava ocupada pelas tropas soviéticas e britânicas. Ou seja, foi um caminho fácil? Não foi um caminho fácil. Teve alguns equipamentos perdidos, né? Teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, mas os equipamentos chegaram à União Soviética, conforme vocês podem ver aqui. E foi de suma importância para a União Soviética. E vocês conseguem ver aqui os equipamentos que foram dados, né? Você consegue achar aqui Spitfire, entre outros armamentos conhecidos na Segunda Guerra Mundial. Também aqui embaixo você consegue ver, ó, essa aspa aqui de um dos dirigentes da União Soviética. Os americanos nos enviaram tanto material indispensável para as nossas reservas que sem eles não poderíamos continuar a guerra. Escreveu o marechal da USS, da União Soviética. Aí ele continua falando: não tínhamos explosivos ou pólvoras, não havia nada para produzir cartuchos e fuzis, etc. Ou seja, a Land-Lease foi crucial para a União Soviética vencer os alemães na Segunda Guerra Mundial. E vocês estão vendo aqui mais caminhões norte-americanos. Em 1944, mais de 70% dos veículos das tropas soviéticas eram fabricadas nos Estados Unidos. Vocês conseguem ver nessa frase que os veículos norte-americanos eram muito mais úteis até mesmo que os próprios soviéticos. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, que apenas em 1990 as partes concordaram com o pagamento de uma dívida de mais de 674 bilhões até 1930, que foi paga pela Rússia, que anteriormente era a União Soviética, em 2006. Ou seja, a Rússia quitou essas dívidas. Voltando para o livro de Martin Gilbert, vocês conseguem ver aqui, ó, que até o presidente Roosevelt precisou fazer mais doações de equipamentos norte-americano, conforme vocês conseguem ver aqui, e britânico, para poder ajudar durante a Operação Barbarossa a União Soviética. Então ficou bem claro que a União Soviética precisou de uma ajuda gigantesca dos Estados Unidos, enquanto também a Grã-Bretanha precisou de muita ajuda também dos Estados Unidos. Mas, num contexto geral, os Estados Unidos fez isso para conter o avanço nazista para os Estados Unidos não ser atacado. Ou seja, o plano Land-Lease não foi uma lei criada porque os Estados Unidos é bom, tinha muito dinheiro, foi empreendedorismo, não. Foi necessário para os Estados Unidos se defender do avanço nazista. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilha com aquele amigo que também gosta de saber sobre a Segunda Guerra Mundial profundamente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!